Vamos agora para mais um queridinho da temporada. Ai, meu Deus do céu. Como eu gostei de Tentei Kakumei. Porque falar Tensei hoje, tô Tensai Reijou no Mahou Kakumei não dá. Então é só Tentei Kakumei mesmo. E aqui temos, pasmem, olha só, segurem. Ó, cenas fortes agora, temos um Isekai. Temos um Isekai. Eu quero rever esse Sekai aí, porque esse Sekai aí é meio várzea. Não se utiliza esse Sekai aí não, meu senhor. A premissa é essa. A premissa é essa. Eu vou fazer o quê? Mas a gente tem a Anis aqui, que teoricamente ela reencarnou nesse mundo. Então, não é Isekai, é Tensei. Você pega esses dois termos e enfia no... Tensei, nem sei onde vai, mas enfim. Ela renasce nesse mundo de magia, né? Isekai, Idade Média, mágica e coisa... Idade Média misturada com moderna, né? Onde todo mundo, ou pelo menos os nobres usam magia, que ela é filha do rei, ou seja, uma princesa, mas ela não tem magia. Só que ela tem que fazer umas gambiarra aqui pra conseguir magia, que é o... Eu não vou lembrar o nome do bagulho. Que ela utiliza... Magicologia. Magicologia, nome horrível. Melhor não lembrar. E... basicamente, ela começa a fazer as gambiarras dela pra fazer magia. Então ela farma monstro, ela vai atrás de objetos mágicos e ela começa a grindar esse mundo, basicamente, e começar a fazer testes malucos. E ela é meio desmiolada. E pra uma princesa isso é péssimo. Tanto que meio que existe um consenso ali dela falou, eu vou abdicar do trono, meu irmão que se vira lá pra virar rei... E eu vou ser a maluca que vai fazer magia, que vai fazer tecnologia, que vai fazer experimentos aqui. Tava indo tudo bem, até basicamente o irmão dela meteu um Among Us com a futura esposa dele, que ela era filha do primeiro-ministro. Aí ela se mete no meio e fala, opa, peraí, vai zoar ela não. Aí foi trouxa demais. Ela sequestra a garota no meio... no meio de um baile. Game, né, mano? Ela ajuda a garota que tava rolando um Among Us forte em cima dela. Ela fala, então acabou essa patifaria. Vou cuidar da garota, ela vai virar minha assistente. E agora eu vou fazer Guerra do Trono com você, irmão. E aí a gente vai sair na porrada. Basicamente essa é a premissa dela... Na verdade não, né? Porque isso é a premissa mais o desenvolvimento que aconteceu. Porque ela simplesmente chega lá... fala que merda que você tá fazendo, irmão, e pega a garota, vai ficar sobre meu guarda-chuva, e eu quero continuar minha vida caçando feras mágicas, porque eu amo magia, e agora eu tenho essa assistente de cabelo branco aqui, o waifu, que era ex-esposo do meu irmão, porque meu irmão já arranjou uma outra ali também pra ficar com ele, pelas suas tretas malignas. Isso é verdade. É verdade, ela não peita ele logo no começo, né, pra falar de... Não, tanto é que ela... É depois. O conflito final é porque ela é obrigada a tomar lugar do irmão. Não, ela peita ele, mas não pelo posto. Ela peita pela situação que ela tá zoando, que ele tá zoando a Yuffie. Isso, ela bate de frente com o irmão pra defender a Yuffie, né? É Yuffie. Isso. Mas não pela questão do status. Não foi pelo trono. É o conflito final dessa temporada e... Da temporada não, do primeiro arco, né? É porque assim, vamos dizer assim que Tentei Kakumei tem dois grandes arcos. O primeiro é a treta com o irmão e a segunda é a treta do trono, vamos dizer assim, né? E, cara, eu até falei com o Rafa uma coisa que eu parei, pensei e começou a fazer mais sentido e eu fiquei cada vez mais triste porque cada vez que eu pensava fazia mais sentido. Tentei Kakumei era pra ter o tempo e a qualidade técnica da primeira temporada de ReZero. Simples assim. Porque essa história não dá pra contar com pouco tempo e com pouca produção. Não dá. Simples assim. Verdade. Simples assim, cara. Porque aqui a gente tem, de novo, estamos na Diomídia tentando muito, mas tocando o Linkin Park fudido na mente pra tentar ser o estúdio acima da média da temporada, que... porra, e mesmo assim ainda não tá lá tão grandioso, mas diz como que... A média deles é medíocre. Exatamente, a gente vê como que a temporada tá horrível. Literalmente isso, né?
O medíocre passou a ser acima da média. Esse é o lençol que nós estamos. Pois é. E a gente tá aqui, né, tocando Linkin Park na cabeça também, com o Ataru Atari, que tá patriado pela Diomídia e fazendo salvando muitos animes. Ele tá sendo basicamente o anjinho da guarda de muito projeto. E ele trabalhando pra cacete na parte de roteiro, fazendo uma adaptação maravilhosa desse texto. Só que, cara, esse negócio é difícil. Porque você tem um mundo mágico pra explicar, você tem que explicar a estrutura mágica desse mundo, você tem que explicar essa Guerra de Tronos, você tem que explicar como é o funcionamento do reino. E quando você tem muita coisa pra fazer, e ele tentou reduzir isso da melhor forma que ele podia a apenas a perspectiva de personagem, inclusive fazendo uma coisa maravilhosa que não é fazendo a Anne ser a protagonista, ou pelo menos a personagem focal da história, mas sim a Ylfie, foi maravilhoso. Porque você não dava a perspectiva de muitos, principalmente no começo da história, da personagem que tava meio que tá tudo bem, eu sou maluca, sou desmiolada, eu gosto de craftar coisas e ficar batendo em monstrinho pra conseguir item. Não, você coloca o conflito na ótica da personagem que tá sendo jogada pra um lado pro outro, que tá fazendo um pimbolim na cabeça dela, que é a Ylfie. Porque ela é a personagem que é filha do primeiro-ministro. Ela foi criada a vida dela inteira para ser submissa a esse mundo, às vontades e ao papel dela como filha do primeiro-ministro e futura rainha. E quando tudo isso ruim, você tem essa personagem branco, essa personagem que fala, caraca, e agora? O que vai ser da minha vida? E ela literalmente ser a personagem que vai vivenciar e ter esse ponto de racionalização a todos esses eventos ajuda muito. Porque ajuda a você ter um entendimento melhor do mundo, porque ela vai se perguntar sobre e agora o que vai acontecer com esse reino. Vai ser uma boa personagem pra contracenar com a Anne, que é uma personagem maluca, extremamente energética. Você vai conseguir dar trocar, inclusive, a perspectiva com a Anne quando precisar. E ter esse entendimento melhor desses acontecimentos por essa personagem. A obra gasta uma boa parte do primeiro arco fazendo justamente isso, relacionamento de personagem. E agora, deu essa merda, como que a gente resolve isso? Vai conseguir dar ótica para explicar o reino inteiro e como que isso vai tendo o efeito pimbolim para todo mundo começar a reverberar e você ter um entendimento muito mais macro do mundo, não dá tempo. Então você joga isso pra perspectiva de personagem e faz ele conversar com o personagem certo na hora certa. Você tem, sei lá, quase metade do segundo ou terceiro episódio, eu não lembro, que é literalmente conversando com o rei. Nossa, vamos conversar com o rei? Quem que é a pessoa que tem mais entendimento aqui? O rei! Então vamos conversar com o rei. Pô, faz sentido. E o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro. Então você fala, caralho, mano, olha que narrativa inteligente. Porque tá colocando a perspectiva no lugar certo pro personagem certo, porque ele tem a informação e ele vai conseguir dar andamento pro conflito. E Tentei Kakumei se calcou muito nisso pra tentar fazer uma boa parte da narrativa, porque não dava pra explicar mais do que isso. Não tinha condição, não tinha produção, não tinha tempo. Então ele joga a perspectiva pro personagem, trabalha e elabora essa perspectiva pelo personagem, aí agregando ao fator de construção desse próprio personagem, agregando a construção do world building pela ótica do personagem, e você aumenta o carisma dele e você consegue ter mais tato, ser mais palpável tudo que tá acontecendo, porque você tá ancorado a alguém. Pô, fantástico, parabéns. Dito tudo isso, quem começa a puxar a parte chata? Eu ou o Rafa? Ou o Thunder? Não sei. Posso começar? Manda ver. Vai, Maurício. Dito tudo isso, eu entendo que tentaram duramente, eu entendo que não tinha como fazer muita coisa para 12 episódios de anime contar tudo isso. Mas é complicado ainda você chegar em uns pontos de que, pra mim, pelo menos, pior do que você chegar em um conflito e o conflito cair de paraquedas em cima de você e de repente nós estamos
com uma determinada situação, com o conflito do príncipe, né? De repente, tudo aquilo ali. Ele tentou dar uma contextualizadinha média prévia, ele tentou dar a entender que tinha alguma coisa, mas de repente cai todo o histórico do reino ali. Se tem todo o conflito do príncipe. E tem Kakumei tem esse negócio, ele não tem tempo pra fazer as coisas, então ele não consegue contar as coisas antes, ele conta durante. Que já é um negocinho que narrativamente já não nem sempre pega tão legal, mas daí chega no final e você tem a Guerra do Trono, que me deixa um pouco irritado, assim, bastante irritado, assim, nessa questão. É pior do que você ter essa narrativa rushada, que você não consegue criar muito contexto prévio, você tem que fazer toda a sua explicação tem que ser praticamente do durante, não no construção do antes, como podia ser, né? Pô, tinha que ter 24 episódios. É você, o segundo conflito, quase que contradizer o primeiro. Porque o primeiro conflito com o príncipe acontece por uma situação X e ocorre daquela situação por causa do contexto de mundo X. A resolução do segundo conflito contradiz o primeiro, porque de repente o mundo tem todo um problema que uma resolução que o que se propôs a se tomar inicialmente não era possível, e por isso o príncipe queria fazer o que queria fazer. Daí chega no final, e qual que é a resolução que se toma a grosso modo? É a resolução que já foi tentada e deu errado. Tá, você tem a justificativa que praticamente desceu um Deus Ex Machina ali na Terra, e agora você tem um Deus Ex Machina para enfiar a goela abaixo e fazer o negócio andar nessa questão, e esse ponto da construção de mundo é jogado para segundo plano, porque o final ele é muito mais emocional da realização dos personagens, da libertação dos personagens, né? O final de Tentei Kakumei é muito mais um final emocional, de você ver a libertação dos personagens perante as suas fraquezas, os seus grilhões metafóricos ali que prendiam eles a determinados status. O que é um final muito bonito, emocionalmente, pra mim é um 10. Eu adorei, emocionalmente eu adorei, mas racionalmente é um final que contradiz o início, porque você cria todo um conflito na metade da sua obra, metade pro final, por causa de uma situação de mundo, e você pega e joga isso fora no final, porque tá. Agora temos um Deus Ex Machina. Quem liga se isso não era possível porque o nosso mundo tem um monte de problema? Dane-se porque a nossa princesa é a Anisfia, Anne. Anne. E a Anne estava se lascando lá pela condição dela com os nobre babaca. Dane-se que tinha um monte de problema ali com a questão de nobre plebeu. Agora a gente vai resolver isso tudo bonitinho. Tá bom, não é a premissa do anime tratar disso. A premissa é ter o final bonitinho, a premissa é ser emocional. Mas, pra começar a ser chato, assim, né? Eu fiquei mal acostumado, assim. Depois que você começa a ler história boa, quando você tem conhecimento de obras boas, assim, que dão contexto, que faz as coisas, que contradiz, que constrói, você começa a ficar um pouco mal acostumado. E por mais que, né, emocionalmente é um 10 de 10, é, o e sinceramente, falando um pouco mais sério agora, sinceramente eu não sei como o Ataru Atari conseguiria dar mais nuances para fazer esse final emocional ser coerente no pouco tempo que ele tinha. Não sei se isso era possível em 12 episódios, de novo, né? Vou reforçar o que o Thunder disse, isso aqui não tem tempo para contar essa história, aí traz Soul Hard e foi o que tinha que ser. Ainda assim, eu acho justo começar a ressaltar que você tem um texto que, pelas limitações da produção, tem bastante falhas. Cara, Falhas bastante aparentes. vou ser bem sincero, no Atari não ia ajudar muito não. Porque, por mais que ele, sim, ele deu umas coisas muito necessárias pra que isso aqui funcionasse na adaptação de anime, cara, tem um fator que piora muito a situação de Tensei Hojo, que é o Tentei Kakumei, quem quiser, que é o fato do autor ser abertamente novato. Que ele deve ser a primeira história dele, então ele tá começando a colocar muitas coisas que ele não sabe como trabalhar direito depois de estabelecer o mundo. E tem uma cena que pra mim, cara, é o supra-sumo, é uma coisa que eu viria em fanfic. Acho que é o episódio 7,
que o Al tá com a menina que ele trocou a Yuffie lá, a noiva nova dele. E aí ela tá nervosa e tal, aí o Al, pô, agora eu vou te contar como que funciona, o que eu quero fazer nesse mundo, qual é a minha ideologia. Tá, aí beleza, momento de explicação, diálogo expositivo, normal. Aí o que acontece? Ele para a carruagem dele para numa porra de um túnel e ele fala, pera aí, porque agora vai acontecer. E aí começa a rolar uma maniqueza na minha frente, pô. Isso aí é tão estúpido e tão artificial que realmente só amador ou uma pessoa muito imbecil pra escrever isso. E a minha resposta, felizmente, pelo menos é o primeiro caso. Só que demonstra já muito bem qual é o problema dessa série. Que o autor vai colocando tanta coisa que ele não consegue trabalhar tão bem, que ele não consegue manejar depois, que chega quanto mais a história vai passando, você começa a questionar, beleza, eu entendo você criar um facilitador aqui, eu entendo você fechar a história ali, mas aí todos esses 37 pontos que você começou a estabelecer e não trabalhou depois. E todo esse momento você fez um diálogo de merda pra estabelecer um personagem com coisa que nunca foi realmente abordada direito, e de repente temos na falta de um, temos 2 Naruto versus Sasuke nesse anime. É uma coisa que você entende o elemento do amadorismo, mas chega num ponto que às vezes fica só ruim de muito ruim. O arco dual, inclusive, eu achei uma merda. Toda a motivação dele apresentada era algo digno de Moriarty, cara. Que é uma coisa completamente sem base e sem construção. E eu fico muito triste porque o que eu mais elogiei de Tensei hoje no início era justamente como a série tinha uma narrativa visual, apesar da produção ser muito medíocre. Mas ele tinha uma narrativa visual bem decente que se preocupava em dessas nuances. E no final de tudo foi só cada tapa na minha cara de negativo que eu pensei, mano, não é o anime que eu tava vendo antes. O que aconteceu? Ele não teve tempo pra trabalhar o macro. Não é só tempo, assim. Thunder. Não é só tempo. É simplesmente amadorismo. Não. Simplesmente amadorismo. Porque o arco do Al, pô, beleza, precisa de tempo, mas com os diálogos que tem, que provavelmente são da novel, mano, ia ficar ruim do mesmo jeito. Como o Maurício falou até, a contradição que eles chegam no final do anime que contradiz o primeiro arco. Pô, podia dar o tempo do mundo, mas você ia ficar contraditório do mesmo jeito. Que estaria refém ao que foi estabelecido. Né? O que é material. O que o Wataru fez e que ajudou muito foi justamente delimitar momentos. Então, o episódio 2, por exemplo, é o episódio de compreensão do mundo, do world building, e estabelecer essa dupla. O episódio 3 ou 4, se eu não me engano, é essa dupla finalmente tendo interações juntas, e um pouquinho assim da magicologia, que também não é nada trabalhado. Então, tipo, esses pontos que ele fez foram realmente benéficos. Agora, para pontos principais de arco, cara, ele não ia conseguir fazer nada, ele tava muito refém. É que, assim, se ele fosse não mudar, mas esconder, tinha coisas que se ele continuasse escondendo, não dava pra contar. E já não tinha como contar. Então, é meio complicado essa balança, porque se ele esconde a coisa ruim, não faz sentido. Se ele conta coisa ruim, fica estranho. Então, como que faz esse jogo, sabe? Como que faz essa brincadeira de perde-ganha? No caso do que o Rafa falou, pelo que ele tá falando do que é a história original e até a questão de amadorismo do autor, no final você fica numa situação que você teria que ter uma produção com liberdade pra literalmente reescrever o roteiro. Sim. Que hoje em dia é praticamente impossível. É muito difícil. Muito difícil. Assim, talvez se tivesse 24 episódios, isso poderia ser um pouco melhor trabalhado para todos esses problemas e contradições serem mais suaves. Você não ter um impacto na cara de repente desce o Moririn e olha como a nossa sociedade está corrompida e podre, esta nobreza. Não,
mas aí dava pra resolver com o que a Anne já fez. Pô, o que a Anne fez pra usar kit diffuse ali no meio tá escrito, cara, porque ela literalmente, toda a situação que ela tinha pra contra-argumentar, contracenar contra os vilões ou os antagonistas ou esses caras babaca que fazia parte do mundo, era literalmente, pô, pela perspectiva dela, a coisa funciona. Ou, pela perspectiva do rei, a coisa funciona. Quando você quer tentar explicar esse negócio de uma forma mais crua, fica meio... É o momento de, vamos fazer um PowerPoint aqui. Tinha um monte de comentário que não agregava, mas a explicação da situação era agregativa pelo conteúdo ali. Então, você tinha, de fato, e concordo que tem muito momento que o texto não é compassado. Ele é meio destoante em qualidade de escrita, porque você pega ótica de personagem e carisma e a própria construção do personagem ou relação sentimental é muito bem feita. Pô, os personagens são extremamente gostáveis, mas a parte de lore deixa a desejar. Deixa a desejar. E ainda você não consegue empurrar muita poeira por debaixo do tapete, porque o conflito literalmente está ligado ao macro da história. Então, se o macro não for bom, o personagem talvez não seja tão bom. E o conflito talvez não seja tão bom também. Ou a sequência dele não seja muito agregativa. E aí você precisa de talvez um esforço a mais tempo, ou só jogar isso daí reescreve. Pô, faz a matemática bater pra não se contradizer. Porque a parte do segundo arco realmente é bem esquisito. E... putz, cara, talvez se eles tivessem contado isso de um outro momento, ou dado mais base pra aquilo fazer mais sentido, talvez não fizesse esse gap tão estranho de, pô, mas peraí, dava pra resolver isso de outro jeito, né? Tanto que eu perguntei pro chat quando eu tava vendo um dos últimos episódios, eu falei, mas não dava pra resolver esse problema de uma outra forma? Era só tá mais um filho? No final, inclusive, o Tensei Hojo aí ele é uma grande definição de intenção boa e inferno tá cheio. Porque até comentaram aqui, mas eu entendi a questão do irmão e tal. Gente, eu também entendi. O ponto é que a execução é tão bosta que não adianta ele ter uma ideia legal ou ter um esqueleto em si interessante, porque toda a execução dele é falha. E não só dele, do arco, de alguns personagens e tal. No final, Seioujo, ele é só uma sombra do que ele tava prometendo muito ser. E até da própria química das personagens, que eu acho boa. Mas depois do episódio, acho que o 4 ou 5, elas param de ter essa química e, sabe, não se apresenta mais psicologia, não se aprofunda tanto a relação entre elas. E no final eu fico muito à mercê do que eu vi antes, e não do que realmente foi uma progressão até agora. Porque até é estranho, o gap de coisa boa que ele tem é muito grande comparado às coisas que não funcionam. Por exemplo, interação de personagem. Construção de personagem é maravilhoso. Pô, você pega a Anne e a Yuffie, você pega a Hayasaka, pô, personagem incrível. Até a Laili, a garota lá de cabelo curto. Sim, a ex-esposa do Al. Ex-esposa. Ex-esposa. Até ela também tem uma boa apresentação. Cara, o Rei, ele é um personagem que não é tão usado no âmbito sentimental. Ele é muito mais prático para a utilização dele como o papel dele de ser rei. Mas mesmo assim, fazem um trabalho fantástico com ele. É um dos melhores... Cara, o rei e o primeiro-ministro, eles são personagens que competem ao mundo que eles estão. Eles são adultos, eles são competentes, eles fazem jus ao cargo que eles têm, a quantidade de responsabilidades que caem no colo deles. Eles vê, por exemplo, quando o Al faz cagada, o que o rei surta é brincadeira, cara. Porque faz sentido. Porque ele ajuda você ter um entendimento, não pelo uma ótica aérea da situação, mas literalmente, o pai e o rei, né, o pai e rei, vendo o filho / príncipe fazer cagada,
com o trono, com o status que ele tem. E ele fala, caralho, mano, o moleque fez merda. Eu tô fudido como filho, eu tô fudido como rei. Eu tô fudido com os nobres, que é foda de lidar aqui. E ele começa a discorrer e você fala, pô, dá pra entender. O velho é bom. O velho, você sabe. Inclusive, tem uma cena que novamente mostra esses problemas no Tensei Hoje, porque tem um momento lá da Anis que tem o rei e a mãe da Anis pra conversar com ela. E, tipo, de um lado, a conversa do rei, apesar de ser muito corrida, ela ainda funciona, porque tem todo um processo que estabeleceu-se antes. Uhum. Só que quando chega a parte da mãe, cara, é uma coisa tão irrelevante, porque ela é uma personagem que apareceu quase que agora, e o conflito foi estabelecido na completa base do diálogo expositivo, não foi apresentado direito. Então tem toda hora essas coisas, tipo, pô, esse personagem é interessante, pô, esse conceito é legal, essa cena é boa, mas muitas vezes tem o inverso literalmente do lado, e aí fica esse saldo muito esquisito. Uhum. Pois é, cara. No final do dia, eu ainda acho que pra mim o saldo foi bem positivo, mas ele foi positivo não pelo que ele poderia ter de um aspecto muito mais técnico, mas é pra uma situação até um pouco mais subjetiva, porque o trabalho de personagem que ele faz é muito bom, cara. É muito bom. Ele apresenta bem, principalmente os pontos e os conflitos da Annie, da Yuffie. Gosto muito como a relação delas evolui e como, de fato, eles conseguem fazer situações que eu não vou dar spoiler, mas são muito gratificantes, vamos dizer assim, se você gosta dessas personagens. Como o Atari tava tancando ali, tava tocando Linkin Park, a cabeça dele há muito momento. Ele, até eu vi o pessoal falando que realmente ele mudou situações, ele alterou eventos, mas ainda assim não foi suficiente para conseguir expressar o melhor dessa obra, ou pelo menos fazer mais com o que tinha em mãos, cara. Foi uma coisa triste, uma obra que tinha um potencial muito maior, que não ia ter tempo, que não ia ter maestria, um refino pra tirar o melhor dela, mas ainda assim consigo dar um set bem bacana pra Tentei Kakumei. O máximo que eu posso ser bonzinho é dar um 6. Porque se eu reclamei bastante de Sugar Apple por conta dele ser inconstante, Tensei Hoje, puta que pariu, ele merece um doutorado, parece. E, cara, o tanto de cena que eu adorei realmente existe, principalmente no começo. Inclusive, eu adoro o casal, antes que pergunte. Sim, eu sou do time Unification. Sim, yay! Yay, graças a Deus. Mas também o tanto de cena que eu detestei não tá escrito, cara. Então, no melhor dos casos, fica com 6 e finge que isso não existiu. Eu compreendo, inclusive, os erros que você tem, mas você também não ajuda. Uhum. Difícil da nota. Uhum. Coração quer dar uma. A Sim. razão quer dar outra. Sim, Né? eu te entendo. Coração quer dar 8, 9. Razão quer dar 5, 6. Pois é. Eu fiquei no 7, por exatamente isso. Falei, pô, meu coração quer dar uma nota altíssima, minha cabeça vai dar uma nota baixa, eu vou ficar no 7. Meiuca ali, tá tudo certo. Eu vou deixar minha nota assim. A média é 7. A nota certa é 5, é 6. A nota do coração é 8. Eu mantenho meu 7 aqui e. É aquela coisa, é o misto de. Isso aqui teve uma série de problemas, só que é extremamente inconstante, mas emocionalmente eu adorei. E eu queria que a parte de baixo da temporada fosse Tensei Hoje. Uhum. Né? Uhum. Pois muito é. Eu ainda otimista. ironicamente, eu tava revendo meu top 10, eu acho que eu não consigo colocar ele. Mas ao mesmo tempo, eu vejo ele muito como um gatekeeper de aí, quem que passa? Pois E é. quando eu vejo que muita coisa dessa temporada não passa, é complicado. Uhum. Mas ele passa em outras categorias. Melhor romance, melhor casal. Sim. Ah, Protagonista. Outras categorias. Ele não precisa ganhar tudo. Ele não precisa ir pro top principal. Ele pode esmagar em outros lugares. Sim, concordo, cara, concordo. E, cara, olha, sinceramente, nessa ótica, Tensei hoje, nossa, meu amigo, que show, que felicidade. Mas
Foi pouco. Tudo que é bom dura pouco. Ou tá meio que sendo empurrado pra baixo por alguns outros problemas que não competem à situação. Que merda. Que triste. Quero mais uma temporada.